Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o resultado da M. Dias Branco no segundo trimestre de 2021. É uma empresa que está todo mundo acompanhando mais de perto, já que ela teve os resultados bem ruins, acho que a partir do quarto trimestre de 2020. Principalmente o anterior, o primeiro de 21, foi muito ruim. Então tá todo mundo com uma lupa em cima da M. Dias. O resultado acabou de sair, vamos dar uma olhadinha como é que foi. É normal, eu fiz muitos vídeos recentes de M. Dias, mas é normal empresas que estão numa situação assim um pouco mais complicada a gente acompanhar mais de perto, né? Quando tá indo tudo bem, não precisa de tanta atenção. Enfim, começando destacando receita e tal, mas o mais importante é a gente olhar a evolução do resultado trimestre a trimestre, até mês a mês eles colocaram alguns dados, tá? Então vamos partir direto para cá, e eu trouxe até aqui o resultado do trimestre anterior para a gente comparar, né, para ver se de fato ela conseguiu melhorar um pouco. Só relembrando, no primeiro TRI de 21, ela teve vendas muito ruins, né, muito baixas, principalmente de janeiro e fevereiro, e março tinha dado sinais de melhora. Então, né, qual que era a história na época, né? Olha, vendemos mal, mas março já normalizou, enfim, está a caminho de normalizar. Inclusive, em relação ao preço, eles deram uma repassada um pouquinho de preço, nos 2 últimos meses, incluía a receita, claro, acompanhou essa volta do volume. Então, a grande dúvida no primeiro TRI era o que está acontecendo com o M. Dias? O que é o normal? É isso aqui ou é isso aqui? Porque se fosse 100, 110 o normal, é um resultado muito ruim. O primeiro TRI da M. Dias foi péssimo. 140, a gente já vai ver, ainda não é bom, mas claro, é muito melhor que 5. Então, por isso que eu falei, prestar atenção na dinâmica de sell-in e sell-out, de um próximo resultado ia ser chave para ver se a M. Dias de fato estava tentando se recuperar ou não. O que a gente tem aqui no trimestre? Acho que dá para partir direto para cá. Mais interessante, só a gente ver o movimento de longo prazo, O segundo e o terceiro TRI de 2020 até aqui ainda estava ok, mais ou menos, em receita, volume e tal. Mas do terceiro, quarto, do quarto em diante, a empresa piorou muito, Caiu receita, caiu volume, margem, ela perdeu margem bruta, mesmo repassando preço. Então, até aqui estava muito ruim, porque você vende menos, você repassa preço, mas você perde margem, ou seja, não repassou tudo, perdeu a rentabilidade, e ela estava perdendo market share. A gente já vai ver mais para frente os gráficos de market share. Então, até o primeiro TRI estava horrível, porque a empresa estava perdendo em todas as frentes. Numa batalha, você não pode perder todas as frentes. Você tem que, pelo menos, alguma coisa ganhar. Então, o que houve nesse TRI, que são as barrinhas azuis? Deu para ver que a empresa melhorou, tem que ser bem honesto. Eu fiz um vídeo, o meu último vídeo principalmente, choveu comentário ruim, pessoal não gostando, e muita gente que infelizmente torce pela empresa, não é um investidor, é um torcedor que não sabe avaliar, porque o resultado passado foi péssimo. Esse, para ser justo, veio melhor, não veio tão ruim assim. Então a empresa, lembra que eu mostrei lá o patamar? Qual que é o patamar normal dela? Era essa receita ou esses 600? Para a gente ver que é de 600 para mais. Assim como o volume de vendas também, de 140 para mais. Então aqui, já pelo menos a empresa mostrou que aquele primeiro TRI foi meio pontual. Continua não vindo bom, tá? Mesmo nesse volume de vendas e de receita, ainda não é o suficiente que se espera de uma empresa como a M. Dias, tá? Ainda está bem aquém do que ela tem para entregar de resultado. Mas não é péssimo, igual o primeiro TRI. Então, dá para dizer que veio um pouco melhor, ainda está ruim, a M. Dias ainda respira por aparelhos, mas, sei lá, parou de piorar pelo menos. Então ela tem, inclusive, deu uma repassada de preço em junho, então tem que acompanhar o impacto disso nos próximos TRIs, ver se não tem uma outra queda dessa aqui, pós repasse de preço, seria um problema. Inclusive a margem bruta se recuperou. Então a gente viu essa queda que a gente foi vendo aqui de margem bruta, ela reverteu e voltou a subir, já está numa margem, não está o que era antes, mas enfim, está recuperando um pouco. Então
Então, esse é um resumo, né, do resultado do M Dias, dá para resumir bem pelo que a gente viu aqui. Não foi um resultado bom, né, não dá para dizer que é bom, mas não foi tão ruim igual o primeiro tri. É engraçado que hoje, né, que eu tava no trabalho ainda, o pessoal começou a mandar mensagem. Saiu M Dias, veio ruim, perdeu isso, perdeu aquilo. Eu falei, nossa, veio mais um resultado horrível, vai me dar trabalho. Mas eu não achei tão ruim assim, né? Pelo menos ela melhorou, ela fez alguma coisa, né? Principalmente, ela recuperou um pouquinho de volume, né? E mantendo, né, a rentabilidade, ela recuperou margem ao custo do market share. A gente já vai ver aqui, cadê? Tá logo à frente aqui. Eles deram também um market share. Não está para frente, está para trás. Aqui, né? Exatamente esse ponto. A empresa era preocupante, a empresa está perdendo share, mas é o que eu falei, ela estava perdendo todas as batalhas antes, né? Ela estava vendendo menos, a receita caindo, estava repassando preço, mas não ir perdendo perdendo rentabilidade e perdendo share. Então, naquela situação não dava para aceitar. Agora, né, ela pelo menos recuperou um pouco a rentabilidade, né, o volume de vendas, continua perdendo share, por isso que eu falei, não é um resultado bom, tá? Aqui é biscoito, aqui é massa, mas no geral é isso. Não foi um resultado bom, mostra leves sinais de melhora ao longo do trimestre, né? Nada demais, ainda está bem abaixo do que já foi. Mas que eu falei, pelo menos alguma coisa ela está conseguindo, né? Recompôs um pouquinho de margem, voltou a um volume mínimo lá, mas continua perdendo, né? A guerra continua meio feia, apesar de que ela voltou a ganhar algumas batalhas. Deixa eu voltar de novo lá para cima, que a gente pulou muita coisa aqui. Bom, esse é o principal, né? Vamos ver mais alguns detalhes, mas é isso que tem que entender, né? A empresa está com dificuldade para vender, foi o que eu falei no trimestre anterior, né? Claro que o principal ponto dela é a pressão no CPV, é a pressão nos custos, que está tirando rentabilidade e complicando esse mercado. Mas a verdade é que ela deveria estar vendendo melhor um pouco, né? Recuperou um pouquinho agora, mas ainda tem, né, uma certa dificuldade para... não dava para esperar assim, uma rentabilidade recorde, né, nesse trimestre, né, nessa situação. Mas pelo menos um pouquinho assim, né, de briga. Ela, né, no mínimo deu um pouquinho de esperança esse trimestre. O EBITDA a gente já vai ver depois, teve não recorrente, tá? Então o resultado na verdade foi pior um pouco do que o que apareceu contábil. Quando eu vi esse gráfico, eu até pensei que a empresa tivesse feito um bom trabalho de controlar despesas, né, de vendas. Mais ou menos, né? A gente já vê nos detalhes lá, não foi tão bom assim. Então, enfim, eles tinham algumas iniciativas que eu até mostrei naquele vídeo anterior, né, para tentar, né, impulsionar as vendas. É o que eu falei, o principal problema da M Dias é que não está vendendo bem. Claro, o CPV é o que mais impacta o resultado, isso é claro, é óbvio. Mas o problema dela como empresa, o CPV ela não tem o que fazer, está fora do controle dela. Né? O aumento do preço das commodities, ela simplesmente não tem o que fazer. Agora, as vendas, sim, ela tem que achar um ponto ali de equilíbrio e deu uma melhoradinha, bem tímida, mas deu. Então tem aqui as iniciativas a promover mais, né, a Piraquê, parceria aí com delivery, com aplicativo, né? Enfim, é aqui que a empresa tem que se mexer, né? Porque isso sim depende dela e estava devendo, tá? Que mais? Isso aqui a gente meio que já viu, né? Evolução de vendas, volume, market share. É meio ruim, os resultados a gente já vai ver lá depois, tem não recorrente, então foi pior um pouco. E é isso aí. Então a empresa ela conseguiu, se olhar só a receita, tanto que foi o item que eles destacaram no começo do release, né? Parece tudo bem, né? Porque a receita está crescendo, qualquer que seja aqui a comparação. Mas é porque a empresa está repassando preço, então a receita está crescendo principalmente no preço. É claro que voltou um pouco os volumes em relação ao primeiro tri, que tinham sido especialmente baixos, tá? Mas essa receita alta, assim, não é um bom sinal, porque os custos estão subindo muito mais alto. Exportações, né? No último balanço lá, o pessoal tava, não, mas tá exportando e não sei o quê. Agora já deve ter caído a ficha, né? Que exportações é um negócio pontual, que deu um up lá no segundo tri e tal, e depois meio que tá nesse patamar. Então não é isso que vai mudar a realidade do M Dias, né? Por isso que eu falo, tá cheio de torcedor, não de analista, né? O pessoal se apega à primeira boia que está ali, agarra na boia para tentar, né, justificar a empresa. As exportações não vai mudar a realidade do M Dias, tá, pessoal?
Sim, pode até voltar a crescer no futuro, mas ela tem que resolver os problemas dela primeiro. Não sei o que, região de ataque, de defesa, market share a gente já comentou. Aqui, né, um outro sinal importante dessa recuperação é o nível de utilização. O que é isso? É o quanto eles estão usando as fábricas, enfim, né, a capacidade produtiva. Então chegou a um nível muito baixo, 50% no primeiro TRI, né, preocupante, onde a empresa deixa de diluir despesas, por isso que a margem perde. Ela voltou a recuperar, mas como eu falei, está bem longe ainda do ideal, né? Mas, né, parou de cair, recuperou um pouquinho, claro, positivo. O EBITDA, muita pressão no CPV, principalmente nos custos de óleo e gordura. O vilão, né, nos últimos anos foi o trigo da empresa, que é a principal linha de custo, mas agora quem está subindo mesmo é óleo e gordura. Ainda bem que é um percentual menor da empresa. Tá? Então a margem EBITDA acabou melhorando pela questão das despesas de vendas, mas já vamos falar mais, que não foi bem um ganho assim, foi mais uma questão de diluição mesmo. E o lucro líquido, aqui tem um ponto que foi pouco destacado, é uma crítica para a M. Dias, que ela não deixou bem claro que eles têm um não recorrente importante no lucro, né? Quase metade do lucro foi não recorrente fiscal. Então está na nota de rodapé, né, que entra aqui, receita de créditos tributários extemporâneos e atualização monetária desses créditos, enfim, da ação lá do imposto de renda. Ou seja, né, o lucro, né, recorrente da M. Dias teria sido 70 e poucos milhões, tá? E não 140. Então, né, eu sei que está em crise, tem muita ansiedade no resultado, mas transparência sempre é fundamental, né? Por mais que esteja aqui, né, mas tá na notinha de rodapé, os caras nem comentaram direito aqui no corpo do texto, né? Não é legal isso aí, né? O resultado veio uns 70 milhões, que como eu falei, é muito baixo para uma empresa como a M. Dias, tá? Muito baixo mesmo. Aí, né, o primeiro TRI era inaceitável, né? Esse resultado do primeiro TRI era muito, muito ruim. Melhorou um pouco, a gente vem falando, mas foi de uns 15 para uns 70, né? Ainda está muito ruim. Em relação a investimentos, nada demais para comentar. Dívida também nenhum problema. Assim, a gente está falando que ela está, né, com dificuldades, mas não que ela esteja queimando caixa, aumentando dívida, né? Não é para tanto também. Está caindo bastante operacional, mas a dívida está sob controle, né? Não tem problema de liquidez, nada do tipo. Então tá aqui um panorama geral de market share, que a empresa perdeu bastante, a gente já viu. Visão canal de vendas, nada de relevante para falar aqui. O nível de capacidade de produção já melhorou bem, apesar do que o que tinha vindo no primeiro TRI 2021 era muito ruim. Então aqui melhorou, só que em relação ao ano passado, por exemplo, piorou. Então ainda está respirando por aparelhos a empresa, né? Saiu da UTI, mas está naquele quarto ali ainda assistido. Mais aqui o semestre. Então, de novo, acaba ficando meio repetitivo, né? Eles vão mostrando outros gráficos, mas dá para ver bem, né? Como deu uma piorada boa nos dois últimos TRI e tá, né, respirando de novo. Né? Praticamente o mesmo comportamento em todos os produtos. Tá, o nível de verticalização continua normal, né? Não é esse o problema da empresa. Em termos de receita por produto aqui, enfim, acho que nada de muito destaque, né? Nada especificamente foi muito bem ou muito ruim. Então, ok. Né, destaque para os repassos de preço, né? Principalmente aqui, farinha e tal. Alguns produtos que eles estão destacando, enfim, de novo, receita em relação ao primeiro TRI, aí sim, aqui que não teve muita diferença. Em relação a um ano atrás, né, até teve um repasse bom de preço, mas dá para ver bem, né, repassou preço e caiu o volume em peso, né, isso que seja. Enquanto que, quer dizer, o volume, a medida de volume em peso. E enquanto que pro primeiro trimestre, o que se recuperou foi o volume. Né? Então, assim, tem que prestar atenção quando você vai comparar os resultados da M. Dias, que conforme né, a base de comparação vai dar totalmente o oposto. O que mais? Então, de novo, mais do mesmo, recuperação de volume, recuperação de receita. Aqui por região, nenhum grande destaque, legal que ela está
crescendo, aqui é por, desculpa, né? Aqui é por produto, aqui é por região. Então é legal de ver que ela está crescendo um pouquinho, ela está, desculpa, não é crescendo, né? Mas mantendo a força que ela sempre teve no Nordeste, por região. Enquanto que em relação aos produtos, é uma leve queda aqui em biscoitos, massa também, e um aumento de gordura, enfim, nada muito significativo. Vai falar mais do mesmo, né? Volume, receita, volume, receita, volume, receita. Aqui, margarinas e gorduras foi um que não deu a melhoradinha, né? Foi o que piorou mais. Todos os outros no segundo tri deu uma melhorada. Margarinas e gorduras não melhorou, mas como representa menos o resultado, acaba que não fez tanta diferença. Custos. Esses custos aqui é o CPV, tá? É custo de produção, custo dos produtos vendidos. Aqui que está o grande vilão do resultado financeiro da empresa, né? A pressão nesses custos, todo mundo sabe, mas como eu disse, não tem muito que ela possa fazer aqui nessa área, né? A não ser administrar, né? Tentar compensar no repasse de preço ou no aumento das vendas, alguma coisa do tipo. Então a gente vê aumentando, seja qual for a comparação, com o ano passado ou com o primeiro tri, aumentando bastante os custos, né? Destaque nesse tri para aumento nas gorduras, a gente viu, né? Não, a gente estava no outro gráfico, as gorduras, né? Que impacto maior que a gente vê do trigo e do óleo. Desculpa, né? Gordura eu estava olhando, estava baixo, mas é o óleo. Eles juntam em algumas categorias, na outras eles separam. Então, óleo de palma foi o que subiu bastante, comparando principalmente aqui com o ano passado. Mais alguma coisa, volume, tal. E a comparação do custo M dias em relação ao custo do mercado, né? Praticamente o mesmo. Né? No óleo de palma, às vezes eles conseguem uma economia, às vezes é o contrário, né? Agora está bem o mesmo preço. Enfim, lucro bruto, ponto positivo aqui, recuperou um pouquinho as margens, a rentabilidade, né, pelo repasse do preço, ela conseguiu repassar o preço, né, o aumento nos custos, voltou um pouquinho a receita, aqui é lucro bruto já, né, então bom, claro, né, mas a custo de market share que a gente viu. Né, então as margens se recompondo, principalmente mais no final do mês, claro, importante olhar no trimestre seguinte a questão do repasse de preço no final do TRI, né? Pode impactar as vendas do próximo trimestre. E despesas operacionais. Lembra que tinha um gráfico lá em cima, né? A empresa contando vantagem, vamos dizer assim, uma redução de gastos. Aqui no detalhamento a gente vê que não reduziu mesmo, né? Ela fez um bom controle, deixou de aumentar. Então, em relação a um ano atrás, está mais ou menos os mesmos gastos, né? Praticamente o mesmo gasto, com redução nos gastos com vendas, né? Que é onde entra geralmente marketing e tal. Não é a melhor linha para você reduzir, né? É melhor reduzir em despesa administrativa. Até que reduzir um pouquinho, né? Aumentou a depreciação, tá? Então, ok, assim, não é nada significativo. Então, por que apareceu aquele gráfico com as despesas representando uma porcentagem menor da receita? Foi porque a receita subiu muito pelo repasse de preço. Então, esse aumento no preço dos produtos acabou diluindo as despesas operacionais. Claro, né? Não é ruim, é interessante, mas não foi também como se a empresa fizesse uma grande economia. Né? E onde cortou foi aqui em vendas. Né? Esse corte, num momento de crise, ok, né? Você deixa de ter uma despesa, mas não pode ser né, definitivo isso, porque você está deixando de promover os seus produtos, né, de fazer marketing e tal. Então, enfim. Claro, tem outras coisas, né, salário, benefício, frete, mas né, não é um ponto tão positivo como a empresa né, tentou passar lá no comecinho. Tá, é ok, né, segurou bem as despesas, tá bom. E aí diluiu, né, por isso que a gente vê cair de 24% para 23%. Ok, que mais? Foi 28 no primeiro tri, mas só porque vendeu muito pouco, né? Aí os custos mais fixos, né, não estavam diluídos. Resultado financeiro veio um pouquinho negativo, aqui também não tem muito o que fazer. Achei até estranho eles falando sobre variação monetária, né? Não foi um trimestre que variou muito o câmbio, a variação cambial com exportações.
Mas que seja, né? Não tem muito o que falar do resultado financeiro, a empresa não tem uma dívida grande, não impacta tanto. Em relação tributária, aqui que entrou o não recorrente, né? Então, somou o resultado. Então tem que prestar atenção nisso. O ágio não é muito grande. E finalmente chegamos ao bottom line, ao EBITDA. De novo, né? Eles não estão fazendo um ajuste aqui dos não recorrentes. Na verdade, no EBITDA não, né? Mas no lucro líquido. A empresa poderia ter sido um pouco mais transparente. Mas a verdade é que recuperou um pouquinho o EBITDA, recuperou um pouquinho a rentabilidade. Embora, né, ainda esteja muito aquém do que a empresa, né, deveria ter. Em relação à dívida, a gente já viu que está sob controle, os financiamentos. Que mais? O caixa. Investimentos, né, ainda cabe bem dentro da realidade da empresa. Né? Não é uma empresa que precise gastar muito dinheiro. E é isso aí, né? Então, o resultado não saiu como ainda, não tem apresentação. Vamos ver se eles dão mais alguns detalhes, né? Alguma coisa que dê para clarear. Por enquanto, com o resultado é isso. E um pouquinho melhor, né? Para ser bem sincero. Então, quem estava desesperado com M Dias, acho que quem não se desesperou no primeiro tri não é agora que vai desesperar, porque, né, bem ou mal deu uma recuperada, mas está aquém ainda do que se espera numa empresa dessa. Então, tem que esperar melhoras. Então, é bom ver o que a gestão está fazendo, aquelas iniciativas, né? Porque, afinal de contas, a gente quer que as nossas empresas, né, desempenhem bem, né, ao longo do tempo. Claro, passar por um período de dificuldade acontece, mas você quer ver no próximo tri voltar essa barrinha aqui, recuperar volume, né? O preço a gente já viu que está repassado já, 60. Eventualmente, né, voltar a recuperar um pouco de share, né, muita atenção com isso aqui, ver se esse aumento de preço vai se refletir no futuro numa queda, né, e a margem, vamos ver se volta lá para aqueles 30, difícil, né, voltar a margem com um cenário de custos altos, mas enfim, né, se a empresa resolveu brigar pela rentabilidade, né, é isso que você espera. Eu falei, ela estava perdendo todas as batalhas, a da rentabilidade, a do mercado. Agora ela meio que parece que definiu que não vai brigar por share para tentar manter a rentabilidade. Beleza, mas aí tem que fazer bem feito, né? É isso, não sei se tem mais algum comentário. Enfim, é esse gráfico que eu me referi, né? Que dá a impressão que a empresa fez um corte de custos, né? E está controlando. Não foi bem isso, né? Na verdade, a receita que subiu bastante por conta dos reajustes e diluiu uma despesa que, claro, ficou controlada, isso é verdade. Mas foi esse o efeito, e não um ganho de economia, propriamente dito. Então é isso, pessoal. M Dias, né? Menos emoção, analisemos os números e não, né, as histórias. Tá aí, veio melhor. Era o mínimo que se esperava da empresa, embora reforço, né? 70 milhões de lucro ainda é muito pouco, né, para uma empresa como M Dias. E aí, enfim, né? Quem gosta de ver lá os incentivos fiscais, a M Dias, se não fosse os incentivos fiscais e os não recorrentes, teria dado prejuízo esse trimestre, né? Ela tem aqui uns 100 e poucos milhões de subvenção, cadê? Tem algum lugar aqui no finalzinho. Na recomposição do EBITDA tem aqui, né? Então, se tirar esses 112 milhões de incentivo fiscal e os 70 milhões, né, que veio de não recorrente, tributário, né, ela ficaria no prejuízo. Mas para mim isso não é um problema, né? Na verdade é uma vantagem da empresa. Mas quem está reclamando, quem sempre reclama, eu posso empresa, o cara reclama que tem incentivo fiscal, né? Não pode estar defendendo ao mesmo tempo, né? Não pode ser a mesma pessoa. Mas é isso, resultado bem fraco ainda no M Dias, né? Foi melhor que o primeiro tri, que era o mínimo, né? De ponto positivo, tá? Essa recuperação, um pouco da rentabilidade, retomada de volumes, ao custo de continuar perdendo market share, mas, né, ela está numa guerra muito feia, ela tem que escolher as batalhas que ela quer lutar. Então, né, o que eu não gostei mesmo foi eles terem escondido ali o não recorrente, né, embaixo, não é um bom sinal. Mas é isso, né, a empresa não está bem, não dá para esperar assim, né, que magicamente tudo vai voltar ao normal. Não deve melhorar tão cedo esse cenário de CPV alto, né? Não tem como imaginar isso retornando tão cedo, então dias duros ainda pela frente de medidas. Ok, pessoal? Então por hoje é só. Grande abraço a todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!